Olá você, muito boa tarde. A partir de agora está no ar o Redação Plus, aqui pela sua Plus FM 98.1 Aracati. Aqui é legal demais. Vivemos hoje uma segunda-feira. Pois é, meu povo, fevereiro chegou. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2026. Eu sou Valdeilo Viana e te faço companhia até as 2 da tarde. Te deixando bem informado, bem informada por dentro de tudo que acontece em Aracati, no Ceará, no Brasil e no mundo. Para você de casa, do carro, do trabalho, uma ótima tarde. Para quem já almoçou, um bom descanso. Para quem ainda vai almoçar, bom almoço, bom apetite. Confira agora os destaques do Redação Plus. Semana inicia com predominância de tempo firme em grande parte do território cearense. IDTCine abre o mês de fevereiro com mais de 80 vagas de emprego em Aracati. Ceará lidera a taxa de assassinatos no Brasil e expõe avanço da violência. Diabetes avança em silêncio e já atinge 20 milhões de brasileiros. Aracati deverá receber cerca de 400 mil pessoas no Carnaval de 2026. Corretora de imóveis é presa pela Polícia Civil do Ceará, suspeita de aplicar golpes de estelionato em Aracati. Homem sai para caçar, não volta para casa e foi encontrado sem vida na zona rural de Aracati. Estas e outras a partir de agora no Redação Plus, que já está no ar. Imparcialidade no que se informa e credibilidade no que se diz. Agora, Redação Plus. Meu povo, hoje dia 2 é dia da marmota. Você sabia que tinha esse dia? Eu também não sabia. Olha, dia mundial também das zonas úmidas. Hoje é dia do agente fiscal. É dia de Iemanjá, meu povo. Hoje também é dia de Nossa Senhora dos Navegantes. Portanto, são estas as datas comemorativas de hoje, dia 2 de fevereiro de 2026. Redação Plus. Minha gente, música pedindo chuva tem muitas, né? Muitas. Agora a chuva que é bom até agora não apareceu aqui em Aracati. Não tivemos ainda uma chuva boa na terra de Dragão do Mar. Segundo informações da FUNSEMI, para hoje, segunda-feira, e amanhã, terça-feira, dia 3, é esperada a predominância de tempo firme em grande parte do território cearense, favorecendo condições de sol, pouca nebulosidade e temperaturas elevadas. As maiores temperaturas são esperadas para o centro-sul do estado, onde as máximas devem variar entre 34 e 38 graus. No centro-norte, em decorrência da maior umidade e das temperaturas elevadas, é esperada a sensação de tempo quente e abafado, aumentando o desconforto térmico da população. Embora o cenário seja de tempo firme, há possibilidade de chuvas isoladas na porção noroeste do estado durante as tardes, associadas às combinações entre temperatura, umidade e relevo. Por outro lado, para quarta-feira, dia 4, em decorrência da aproximação de um vórtice ciclônico de altos níveis, o VECAM, sobre o território nordestino brasileiro,
há tendência de aumento da nebulosidade e de ocorrência de chuvas no estado do Ceará. Redação Plus. Compromisso com a verdade. Compromisso com você. Meu povo, eu tenho falado aqui reiteradas vezes a respeito do cemitério de Aracati. Hoje, a nossa produção recebeu mais de 40 fotos da situação de abandono completo, total do cemitério São Pedro. É como se o cemitério de Aracati estivesse entregue às baratas. Olha, eu recebi aqui essas fotos, vídeos. Minha gente, dá pena e dó. É mato, são túmulos quebrados. Você coloca no túmulo, você vai lá, tem um ente querido que já partiu e você ajeita o túmulo, né? Hoje nós estamos vivendo o dia 2 de fevereiro. Menos de 4 meses, né? Porque o dia de finados é 2 de novembro. Então, novembro, dezembro, janeiro. Começando agora fevereiro, cerca de 3 meses e uns dias. Todo mundo foi ao cemitério, quem tem parentes que já partiram, foram ao cemitério para organizar, pintar o túmulo, né, ajeitar a catatumba, colocar um portão e tal, uma cantoneira, deixar o túmulo bem arrumadinho, como se diz. E aí você volta 3 meses depois e se depara com o túmulo completamente destruído, ou os túmulos completamente destruídos. Aqueles portões de alumínio que você coloca são furtados, são arrancados. O que você coloca, por exemplo, se você colocar uma pedra de mármore, essa pedra também é furtada. E a população não aguenta mais e apela para a gestora da cidade para que algo seja feito com urgência, porque as pessoas não aguentam mais tantos prejuízos. Até quando essa situação vai continuar no município de Aracati? É como se a administração não tivesse nem aí. Ah, já morreu mesmo? É como se fosse assim. Eu não estou dizendo que é, eu estou dizendo que é como se fosse. Não quero aqui julgar ninguém, porque não é minha competência estar julgando A, B ou C. Mas eu estou aqui cobrando da administração um posicionamento no tocante ao que vem acontecendo todo santo dia no cemitério São Pedro de Aracati. Então, o que é que a população cobra? O que é que os familiares que têm pessoas que já não estão mais entre nós, o que é que essas pessoas estão pedindo? Que seja instalada uma câmera, né? Uma câmera de segurança, ou seja, essa câmera ela vai filmar tudo o que acontece dentro do cemitério para identificar os vândalos, para que a polícia possa chegar até eles e prendê-los. Coloca-se a câmera, coloca-se uma boa iluminação para tentar solucionar o problema. É isso que a população está pedindo, está solicitando. E aí, será que nenhum vereador do município de Aracati tem conhecimento desse problema? Que possa entrar com um projeto na Câmara, pedindo uma maior atenção para o cemitério São Pedro de Aracati, pedindo a construção do muro do cemitério de Canoa Quebrada. Será, minha gente? Olha, Canoa Quebrada é o 3º ícone de visitas do estado do Ceará.
E aí você vai dizer, Valdeiro, você está sendo muito repetitivo. Não é que eu seja repetitivo, é que a população nos cobra, a população reivindica. E nós estamos aqui falando em nome da população para que algo seja feito urgentemente no cemitério São Pedro e lá também no cemitério velho de Canoa Quebrada, minha gente. Pelo amor de Deus, as pessoas não aguentam mais. Não aguentam mais. Eu queria saber o que é que leva um ser humano a arrancar um portão de uma catatumba, a danificar, a quebrar, a vilipendiar esses túmulos. Pelo amor de Deus. Hein? O que mexe com a nossa cidade passa por aqui. Redação Plus. Meu povo, no último sábado, dia 31, o grupo Minibox realizou mais uma noite de pré-carnaval na cidade de Aracati, movimentando foliões da região e em uma espécie de esquenta para o carnaval. Teve cortejo, teve encontro, teve aquele clima que anuncia o carnaval já começou na terra de Dragão do Mar. A programação teve início com cortejo com a banda de sopro em concentração na Praça da Coluna. Em seguida, a festa ficou por conta da banda Barra de Aço, em frente à Praça Doutor Leite. O pré-carnaval integra o calendário oficial do Carnaval de Aracati e antecede os dias principais da festa, considerada uma das maiores do Ceará. A Terra dos Bons Ventos se prepara agora para a festa do Rei Momo e da Rainha, coroando os melhores com muito samba no pé. Plantão policial do final de semana em Aracati e na região do Vale do Jaguaribe. Olha, a polícia recebeu a informação, uma viatura do raio recebeu uma denúncia de um popular informando que em uma residência localizada na rua Biquara, no bairro do Pedregal, havia um homem e duas mulheres supostamente comercializando entorpecentes. De imediato, a equipe foi ao local e, ao parar em frente ao endereço informado na denúncia, constatou um forte odor semelhante ao da substância maconha. Ao solicitar a presença do proprietário do imóvel, uma senhora abriu o portão, momento em que um indivíduo correu para os fundos da casa. Em seguida, foi ouvido um barulho, como se objetos tivessem sido arremessados por cima do muro em direção aos quintais vizinhos. Rapidamente, os policiais realizaram a abordagem do referido indivíduo, sendo constatado que o mesmo apresentava lesões pelo corpo e sangramentos nos pulsos. Durante a vistoria no imóvel, foi localizada outra mulher, além de porções de maconha e cocaína espalhadas pelos cômodos da residência. Uma balança de precisão, sacos plásticos comumente utilizados para embalar drogas também foram encontrados. 2 aparelhos celulares e R$150 em dinheiro fracionado. E diante dos fatos, diante das evidências, todo o material apreendido e os envolvidos foram apresentados na Delegacia Regional de Aracati para a adoção dos procedimentos cabíveis ao caso. Redação Plus. Por dentro da polícia. Um homem identificado como Carlinhos, durante o final de semana, saiu para caçar. Esse fato aconteceu no assentamento Campos Verdes, na zona rural de Aracati. O homem não retornou para casa. A família, preocupada, avisou aos amigos e às autoridades competentes a respeito do ocorrido. Fizeram buscas no local e o Carlinhos foi encontrado sem vida. A causa da morte não foi
informada. Olha atenção, um trabalho da Polícia Civil do Ceará, prestem bem atenção, um trabalho da Polícia Civil do Ceará resultou na prisão de uma mulher de 49 anos, investigada pela prática do crime de estelionato na cidade de Aracati. A captura da suspeita aconteceu por força do cumprimento de um mandado de prisão preventiva na manhã da última sexta-feira, dia 30, em um estabelecimento comercial no bairro Cambeba, em Fortaleza, a qual estava trabalhando como corretora de imóveis. As investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil de Aracati iniciaram após registro de um boletim de ocorrência, o popular BO, de uma das vítimas. A mulher utilizava da sua profissão de corretora de imóveis para comercializar terrenos em Aracati. A suspeita não entregava o terreno e não devolvia o valor pago para a vítima. Conforme o levantamento das informações, a unidade policial identificou a suspeita e representou pela prisão preventiva em desfavor da mulher. Com a ordem judicial em mãos, policiais civis da Delegacia de Polícia Civil de Aracati e do Departamento de Polícia do Interior Sul, DPJI Sul, localizaram e capturaram a suspeita no bairro Cambeba. Ainda conforme o andamento das investigações, cerca de 6 pessoas foram vítimas dos golpes aplicados pela mulher. Após a captura, a suspeita foi conduzida para a 6ª Delegacia de Polícia Civil da capital, onde foram realizados os procedimentos cabíveis a ela, sendo colocada à disposição da Justiça. A Polícia Civil orienta que outras possíveis vítimas da mulher registrem o boletim de ocorrência na delegacia mais próxima, com informações que possam auxiliar nas investigações. A população pode contribuir com as investigações repassando informações através do número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social SSPDS, ou ainda para o número 85-3101-0181, que é o número de WhatsApp pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia, ou ainda via e-denúncia, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico disquedenúncia 181, tudo junto, .sspds.ce.gov.br. As informações também podem ser encaminhadas para o telefone 88 3446 2601 da Delegacia de Polícia Civil de Aracati. O sigilo e o anonimato são garantidos. Meu povo, durante o final de semana, a equipe da Polícia Militar recebeu denúncias de que pessoas de nacionalidade colombiana estariam praticando agiotagem na rua José Plácido Gonçalves, apartamento bairro Catumbela, em Russas. E diante dessa informação, a Polícia Militar se deslocou ao local para averiguação. Ao chegar, a equipe foi recebida por uma senhora que reside no imóvel com o seu filho. Ao ser perguntada sobre a prática de agiotagem, a mulher inicialmente negou a denúncia, porém veio a confessar que realizava empréstimos a comerciantes locais, ou seja, comerciantes de Russas,
cobrando juros de 20% ao mês. E diante da situação, as equipes conduziram os mesmos para a delegacia de Russas para realizar os procedimentos cabíveis ao caso. Deu polícia. A Plus FM traz a notícia. Daqui a pouco no Redação Plus. Olha, daqui a pouco você vai conferir comigo. Elmano anuncia concurso para professores da rede estadual do Ceará em 2026. Você vai saber também. Diabetes avança em silêncio e já atinge 20 milhões de brasileiros. Minha gente, deixa eu trazer aqui para vocês essa informação que diz o seguinte. Atenção você que é professor, professora, que estava aguardando essa oportunidade. Atenção. Olha, o governador Elmano de Freitas anunciou hoje, segunda-feira, dia 2 de fevereiro, na Assembleia Legislativa do Ceará, Alesse, a autorização para que seja realizado um novo concurso público para professores da rede de ensino estadual do Ceará em 2026. A novidade foi apresentada durante a leitura da mensagem governamental que marca a instalação da 4ª sessão legislativa da 31ª legislatura e a abertura do ano no Legislativo Estadual. No decorrer do anúncio, o governador apontou o plano de carreira do Ceará como o melhor do país e reforçou que o processo seletivo escolherá os melhores profissionais. O chefe do Legislativo não revelou a data prevista para o concurso. Teremos professores concursados efetivos com plano de carreira. E é assim que queremos, porque temos o melhor plano de carreira do magistério de Estado do Brasil. E, portanto, é nisso que eu acredito, selecionar os melhores e as melhores. Nós já temos uma rede que tem mais de 250 doutores, tem mais de 7 mil especialistas e tem mais de 2 mil mestres. Portanto, você que é professor, professora e quer participar desse concurso da rede estadual no Ceará, vá estudando, vá se preparando até chegar a data. A data, é bem verdade, não foi definida ainda, mas você vai se preparando, porque daqui a pouco chega o dia do concurso, daqui a pouco será divulgada a data e você já vai estar preparado, preparada para o concurso. Redação Plus. Compromisso com a verdade. Compromisso com você. Você já viu falar em uma doença silenciosa? Tá certo, é isso mesmo, é a diabetes. Meu povo, a diabetes avança em silêncio e já atinge 20 milhões de brasileiros. O diabetes deixou de ser uma doença associada apenas à maturidade e passou a ocupar espaço crescente na vida de milhões de brasileiros cada vez mais jovens. Em menos de 20 anos, o número de adultos diagnosticados mais que dobrou no Brasil, revelando uma crise de saúde pública que avança de forma
discreta, porém contínua. Levantamento recente do Vigitel, que é o sistema de monitoramento do Ministério da Saúde, mostra que quase 13% da população adulta viva, ou seja, população adulta que vivia, melhor dizendo, com diabetes em 2024, representa cerca de 20 milhões de pessoas. Em 2026, no início da série histórica, esse percentual era pouco superior a 5%. O salto registrado ao longo do período ultrapassa 130%, evidenciando uma mudança profunda no perfil de saúde da população. O cenário brasileiro acompanha uma tendência mundial. Estimativas da Organização Mundial da Saúde indicam que aproximadamente 14% dos adultos no planeta convivem com a doença. Um estudo internacional apoiado pela entidade e publicado na revista científica The Lancet aponta que entre 1990 e 2022, o total de adultos com diabetes quadruplicou globalmente, impulsionado sobretudo pelo crescimento do diabetes tipo 2. No Brasil, essa forma da doença responde por cerca de 90% dos diagnósticos. Ela está diretamente ligada a fatores como excesso de peso, alimentação inadequada e falta de atividade física. O problema surge quando o organismo passa a produzir pouca insulina ou não consegue utilizá-la de maneira eficiente, elevando os níveis de glicose no sangue. Já o diabetes tipo 1, menos frequente, tem origem autoimune e exige o uso permanente de insulina. Os dados também revelam diferenças importantes entre os grupos populacionais. O aumento dos casos foi mais intenso entre os homens do que entre as mulheres nos últimos 18 anos. Ainda mais preocupante é o avanço entre adultos jovens. A maior alta proporcional ocorre na faixa de 25 a 34 anos, seguida pelos grupos de 35 a 44 anos e de 45 a 54 anos. Para especialistas, o diagnóstico cada vez mais precoce reflete mudanças negativas no estilo de vida, como dietas de pior qualidade, rotina mais sedentária e crescimento da obesidade. Os fatores de risco associados ao diabetes também cresceram de forma expressiva no Brasil. Mais de 60% dos adultos apresentam excesso de peso, um avanço aproximado de 50% desde 2006. A obesidade mais que dobrou no período e já atinge cerca de 1/4 da população. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia aponta o ganho de peso como um dos principais motores não apenas do diabetes, mas de diversas doenças crônicas. Embora mais pessoas relatem praticar exercícios no tempo livre,
Atividades físicas incorporadas ao cotidiano, como caminhar ou pedalar para trabalhar ou estudar, vem diminuindo. Paralelamente, o consumo regular de frutas e hortaliças segue baixo, alcançando pouco mais de 30% da população adulta. Outros hábitos também acendem o alerta. A ingestão de bebidas alcoólicas cresceu de forma significativa desde 2006 e o tabagismo, após anos de queda, voltou a apresentar aumento a partir de 2019. Pela primeira vez, o Vigitel incluiu informações sobre o sono da população. Os resultados mostram que 1 em cada 5 pessoas dorme menos de 6 horas por noite, enquanto quase 1/3 relata sintomas de insônia. Esses padrões estão associados a maior risco metabólico e podem contribuir para o avanço do diabetes. E aí, meu povo, a análise da evolução dos dados indica uma aceleração recente do problema. Para vocês terem uma ideia, em um comparativo, entre 2006 e 2024, o crescimento médio anual dos casos foi moderado, mas nos últimos 5 anos, o ritmo praticamente triplicou, sinalizando um agravamento do cenário. E diante desse quadro, o Ministério da Saúde lançou a estratégia Viva Mais Brasil, que é voltada para a prevenção de doenças crônicas e a promoção de hábitos mais saudáveis. O plano prevê investimento de 340 milhões de reais em ações para estimular a prática de atividade física e melhorar a qualidade de vida, incluindo a retomada do programa Academia da Saúde, com novos repasses a partir de 2026. Especialistas alertam, no entanto, que os esforços precisarão ir além. Sem políticas públicas mais amplas para facilitar o acesso a alimentos saudáveis, incentivar o movimento no dia a dia e fortalecer a atenção básica, a tendência é que o diabetes continue avançando de forma silenciosa, impondo custos humanos e sociais cada vez maiores para o nosso Brasil. Redação Plus. Compromisso com a verdade. Compromisso com você. Meu povo, é preciso ter cuidado, né? A gente se depara aí com muitas pessoas que não se alimentam bem, pessoas que... Você sabia que um grande problema é causado por um alimento que quase toda a população gosta, quase, principalmente as pessoas mais jovens, que é a batata frita. Você sabia disso? Olha, a batata frita para a sua saúde é um verdadeiro veneno. O refrigerante da mesma forma. Mas tem gente que não está nem aí. E é porque eu não estou falando aqui dos produtos industrializados, que é um outro veneno. Os enlatados, né? E o papai, que não tem aquele cuidado e simplesmente enche a criança de xilito e refrigerante. Minha gente, pelo amor de Deus, é melhor prevenir do que remediar, né? Eu acabei de trazer dados aqui alarmantes e é preciso que... Carnaval tá chegando aí, tem muita gente que come de tudo, né? Não quer nem saber como é que é preparado, como é feito e tal, come de tudo, come, bebe à vontade. Depois é que as consequências
começam a aparecer. Mas é melhor prevenir do que remediar. Então, escolha o que é que você quer comer para você ter saúde. Redação Plus. Compromisso com a verdade. Compromisso com você. Virando a página, meu povo. O estado do Ceará encerrou o ano de 2025 no topo do ranking nacional de mortes violentas proporcionais à população, com uma taxa de 32,6 assassinatos por 100 mil habitantes. O estado mais que dobrou a média brasileira, estimada em 15,97. Segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O resultado contrasta com a tendência nacional de queda que registrou redução de 11% em relação a 2024. Ao longo do ano, foram contabilizadas 3.022 mortes violentas no estado. Desse total, quase 97% correspondem a homicídios dolosos quando há a intenção de matar. Em todo o Brasil, o número chegou a 34.086 ocorrências. Especialistas apontam que o cenário cearense é resultado da combinação de diferentes formas de violência, com destaque para os conflitos entre facções criminosas e o crescimento dos feminicídios. Os assassinatos de mulheres tiveram um aumento de 14,63% no Ceará, alcançando 47 casos, o maior número desde que o crime passou a ser contabilizado oficialmente em 2018. Pesquisadores associam esse avanço a fatores estruturais como o machismo e relações de poder dentro do ambiente doméstico, onde a maioria desses crimes acontecem. Em geral, os autores mantinham ou mantêm vínculos afetivos com as vítimas. Esses vínculos afetivos com as vítimas que reforça o caráter de violência de gênero. Então, a maioria desses crimes acontece dentro de casa. Paralelamente, a disputa territorial entre organizações criminosas tem sido determinante para os índices elevados de homicídios. Grupos como Comando Vermelho, CV, Terceiro Comando Puro, TCP, e Massa, ou Tudo Neutro, TDN, disputam áreas estratégicas para o tráfico e, mais recentemente, para atividades como extorsão de comerciantes e controle de serviços básicos. A dissolução da facção Guardiões do Estado, GDE, e a chegada de grupos de fora intensificaram os confrontos, especialmente na região metropolitana de Fortaleza. A Grande Fortaleza concentrou 54% das mortes violentas registradas no Ceará em 2025. A capital lidera o ranking estadual, com 742 vítimas, seguida por Caucaia, Maracanaú, Sobral e Maranguape. De acordo com especialistas, a expansão das facções para municípios do interior busca ampliar o domínio territorial e facilitar o acesso a armas e drogas. O governo estadual reconhece a existência de disputas
entre grupos criminosos, entretanto, nega que haja controle efetivo de territórios por facções. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, SSPDS, afirma que houve redução de 7,7% nos crimes violentos letais e intencionais em comparação com o ano de 2024. E destaca ações como prisões interestaduais, combate financeiro às extorsões, ampliação de delegacias especializadas e investimentos em políticas de proteção às mulheres. Para pesquisadores, o comando dos índices nos próximos anos dependerá da reorganização dessas facções. O comportamento desses índices nos próximos anos dependerá da reorganização dessas facções. A eventual redução dos confrontos armados pode levar a uma queda dos homicídios, mas há o alerta de que isso não necessariamente reflete uma maior presença do Estado, e sim a imposição de hegemonia de um grupo criminoso sobre os demais. Enquanto isso, o avanço da violência de gênero permanece como um dos pontos mais sensíveis do cenário cearense. Apesar do aumento nas prisões e das medidas protetivas, especialistas avaliam que as políticas públicas ainda enfrentam dificuldades para alcançar áreas marcadas pela atuação do crime organizado, onde o acesso das redes de proteção é limitado. Redação Plus. Compromisso com a verdade. Compromisso com você. O que mexe com a nossa cidade passa por aqui. Redação Plus. Minha gente, Aracati já respira o clima de carnaval. Aracati já se prepara para a chegada do carnaval, que é um dos maiores do estado. Um outro fato que mexe com a cidade de Aracati são os acidentes de trânsito, né? Ontem, aliás, durante o final de semana, nós tivemos o registro de um acidente de trânsito que aconteceu na BR-304, na entrada das praias. Inclusive, uma viatura da Polícia Rodoviária Federal esteve presente. Nada foi informado a respeito de feridos ou de como se deu o acidente. Hoje também nós tivemos acidente de trânsito envolvendo moto no município de Itaiçaba. Lá também foi registrado hoje pela manhã um acidente envolvendo moto. Em um vídeo que circula pelas redes sociais, dá para ver duas pessoas sendo atendidas por populares, aguardando a chegada de socorro médico. E a gente precisa alertar, porque aqui em Aracati, o que tem tido de acidente não é brinquedo não, meu povo. O caso é seríssimo. Agora na Plus, Política Real, com Genésio Araújo Júnior, direto de Brasília. Acabou o infindável janeiro, onde só se falava de Banco Master e o imperador Donald Trump. Os poderosos estão de volta a Brasília com a reabertura do ano do Legislativo e ano do Judiciário. Ninguém vai ter vida fácil. O governo vai enfrentar, certamente, a derrubada do veto do PL da dosimetria, a continuidade da CPMI do INSS, uma provável CPI do Master, uma talvez CPI da SECOM e pautas de segurança pública aos montes. A oposição também não terá moleza. A candidatura de Flávio Bolsonaro constrói uma casa de piso alto e teto baixo. Essa história de Bolsonaro equilibrado
não cabe em nenhuma caixa de presentes. As rachadinhas não se acabaram e a CPMI do INSS podem virar problema. O Centrão tem a decepção Tarcísio de Freitas, que não foi enterrada. A fórmula de tudo ter e não precisar pagar a conta não é a mesma. Essa história de Gilberto Kassab ter no PSD de dado 3 candidatos à presidência desequilibrou o jogo. O Centrão nunca teve chefão, mas chefões. O mundo reflete sobre a ruptura, como não contar mais com os Estados Unidos e não depender da China. Mas no Brasil, os poderosos só pensam em se salvar. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília. Redação Plus. A notícia no momento certo, em que o fato merece destaque. Minha gente, o suplente de deputado estadual Pedro Lobo, do PT, foi preso por importunação sexual no aeroporto de Juazeiro do Norte, região do Cariri cearense. O fato aconteceu na madrugada de hoje, segunda-feira, dia 2. Segundo o relatório da Polícia Militar, o parlamentar foi acusado de ter encostado as partes íntimas em uma passageira durante o desembarque no terminal. Por se tratar de jurisprudência federal, o suplente de deputado foi conduzido para a delegacia da Polícia Federal para esclarecimentos. A Polícia Federal apenas confirmou o fato e diz que o procedimento segue em andamento. Quem é Pedro Lobo? Pedro Neto Lobos Soares é natural do Crato e graduado em Geografia pela Universidade Regional do Cariri, URCA. Ele já foi vereador pelo município cearense em 2 mandados seguidos, 2016 e 2020. No perfil dele, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Alesse, Pedro Lobo é descrito como militante das causas sociais, tendo ajudado nos últimos anos na construção e organização da luta dos trabalhadores do campo e da cidade, seja na defesa dos seus direitos ou na organização da luta para consegui-los. Bom, meu povo, é aguardar, porque a Polícia Federal confirmou o fato e disse que o procedimento segue em andamento. Agora vamos aguardar, vamos esperar para ver o que é que vem por aí, porque até agora as informações estão sendo ainda apuradas, uma vez que o fato aconteceu hoje pela madrugada. E como aconteceu hoje pela madrugada, claro que a polícia precisa ouvir as partes para saber como é que vai terminar. Olha, eu falei hoje de um acidente de trânsito. Esse acidente de trânsito de natureza grave, envolveu 2 motocicletas e foi registrado em Itaiçaba na manhã de hoje, dia 2, na principal avenida do município. De acordo com relatos de populares que presenciaram a ocorrência, um dos envolvidos estaria supostamente sob efeito de álcool no momento da colisão. Ainda de acordo com informações preliminares, um dos motociclistas sofreu fratura em uma das pernas e precisou ser socorrido às pressas para uma unidade hospitalar. Até o momento,
não há atualização oficial a respeito do estado de saúde das outras duas vítimas. Testemunhas relataram ainda que um dos condutores teria invadido a contramão, o que resultou na colisão frontal. As circunstâncias exatas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. Olha, meu povo, eu estou cansado de falar aqui, bebida não combina com direção, direção não combina com bebida. A informação é uma informação extraoficial, claro que precisa ser confirmada, mas de acordo com populares que presenciaram a ocorrência, um dos envolvidos estaria supostamente sob efeito de álcool no momento da colisão. Esse caso reforça o que eu sempre falo, a importância da atenção e da responsabilidade no trânsito. Dirigir exige cuidado não apenas com quem está pilotando uma moto ou dirigindo um carro, mas também com o próximo, já que atitudes imprudentes, ou seja, atitudes irresponsáveis, podem resultar em consequências graves e muitas vezes irreversíveis. Então, tá aí o alerta, tá feito o alerta. É melhor prevenir do que remediar. Redação Plus. A notícia no momento certo, em que o fato merece destaque. Deixa eu trazer para vocês aqui uma outra informação, minha gente. Dando conta que o INSS passou aí uns dias fechado. Não atendia ninguém e nem pelas redes sociais você podia ter acesso às informações. Não se tinha nada, absolutamente nada de informação. Agora a expectativa é de que com a chegada do mês de fevereiro você possa ter acesso à plataforma para tirar dúvidas, principalmente as pessoas que estão buscando aí a aposentadoria. É bom dizer que em 2026 houve mudanças. Por quê? Porque se você estava se preparando para se aposentar agora em fevereiro, você vai ter que esperar mais 6 meses para poder ter a sua aposentadoria confirmada ou não, porque cada caso é um caso. E aí, claro que você precisa ter acesso às informações, ver como está o seu processo e, consequentemente, conversar com o seu advogado. É essa a situação. Uma outra informação ainda com relação ao INSS é que o presidente do INSS diz que não será possível cumprir promessa de Lula. Durante a campanha, o então candidato à presidência afirmou que zeraria a fila de espera pelos benefícios previdenciários em seu mandato. Mas, desde que assumiu, essa fila triplicou. São quase 3 milhões de pessoas na fila. E não é fácil você acabar com uma fila que tem 3 milhões de pessoas na fila. É mole ou quer mais? Meu povo, não é brinquedo não, viu? Essa questão de aposentadoria
eu vou te contar. É uma dor de cabeça daquelas. Mas por que que isso acontece? É porque às vezes, ou na maioria das vezes, as pessoas não costumam ir à agência do INSS. As pessoas só deixam para ir na última hora. Se você sabe que vai se aposentar, por exemplo, em 2027, você já tem que ir à agência do INSS agora, a partir de 2026, para saber se está tudo certo, se está tudo legal, se não tem nada pendente. Chegar de última hora, você vai dar com os burros na água. Por quê? Porque você vai voltar, vai ter que revisar toda a sua papelada e isso dá trabalho. Então não deixe para a última hora. Vá um ano antes. Vá acompanhando todo o processo. Não custa nada você ir lá na agência do INSS. Olha, eu vim aqui porque no próximo ano eu me aposento. Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Tem alguma pendência? Tem. Você tem uma pendência. Como é que eu resolvo? Preciso de um advogado? Não preciso. Aqui mesmo resolve. É isso que você tem que fazer. Porque quando você não se organiza, aí fica complicado. Depois, não adianta chorar o leite derramado. Tem que procurar um ano antes da sua aposentadoria. Meu povo, com relação à baliza, você quer tirar carteira de motorista, né? A sua CNH. Antes eram 5 estados brasileiros. Agora, esse número já aumentou para 9 estados. E eu havia dito aqui no nosso Redação Plus, olha, a tendência é que gradualmente todos os estados possam aderir a essa nova regra da não utilização da baliza no exame da carteira de habilitação a CNH. Eram 5, agora já são 9 estados. Vale deixar claro que no estado do Ceará, até hoje, o exame de baliza é exigido. Até hoje. Mas quem é que garante que depois do carnaval, ou até mesmo depois do meio do ano, não haja uma mudança? É preciso esperar para ver o que de fato vai acontecer. Redação Plus. Bora falar de esporte, meu povo. O assunto agora passa a ser esporte dentro do nosso Redação Plus. É hora de falar de esporte. Agora na Plus, Esporte 7. Boa tarde. A segunda rodada do Campeonato Cearense começou nesse final de semana com a partida entre Fortaleza e Iguatu no estádio Presidente Vargas. O placar terminou em 1-1. Quem saiu na frente foi o Iguatu, com gol do zagueiro Diguinho, ainda no primeiro tempo. Só que antes de terminar o primeiro tempo, o atacante Adam Bareiro, de pênalti, deixou tudo igual. Já o volante do Iguatu, Caio Soares, destacou o espírito de luta da equipe no duelo contra o tricolor do PC. A gente veio com a mentalidade de vencer a partida. Sabemos que ia ser um jogo muito difícil, mas confiamos no trabalho e graças a Deus a gente pôde sair com um ponto após o pênalti e a expulsão. E é isso, mano. O grupo é muito unido e batalha até o final sempre. No domingo, o Ceará goleou o Horizonte pelo placar de 4-0. Os gols da partida foram marcados pelo meia Matheus Araújo, pelo meia Vina, pelo atacante Pedro Henrique. A segunda rodada será encerrada hoje com a partida entre Floresta e Ferroviário no estádio Domingão, em Horizonte. Essa partida acontece às 7 horas da noite. Esse jogo, vale lembrar, era para ter acontecido na última sexta-feira, no dia 30, mas foi adiado e só vai acontecer hoje, segunda-feira, no estádio Domingão, em Horizonte. Então é isso, amanhã a gente tá de volta com mais informações do futebol. Victor Nogueira para o Redação Plus. Você ouviu o Esporte 7.
Minha gente, ontem a bola rolou, né? Ontem a bola rolou e olha, o Flamengo de novo se complicou, meu povo. Vamos lá trazer aqui as informações. Supercopa do Brasil. Flamengo 0, Corinthians 2. Um jogo que, por incrível que pareça, o Flamengo teve um jogador expulso na volta dos vestiários. E por quê? Porque, segundo as informações, houve um problema no VAR. E aí, por conta desse problema no VAR, o árbitro da partida não tinha como consultar o VAR para saber se o jogador Carrascal teria dado ou não a cotovelada no jogador do Corinthians. Na volta do vestiário, o problema foi resolvido, as imagens foram disponibilizadas e aí não deu outra, né? Uma jogada infantil no meio de campo, não levava perigo nenhum, o jogador acabou prejudicando o Flamengo. O jogo do primeiro tempo foi meio amarrado, o Flamengo teve uma ou duas oportunidades e o Corinthians teve as melhores oportunidades. E aí saiu no primeiro tempo vencendo pelo placar de 1-0. Na volta para o segundo tempo, teve a expulsão, claro, do Carrascal, como eu já falei, e aí o Corinthians fez um gol, mas esse gol foi anulado. Depois, o Flamengo até voltou melhor, por incrível que pareça. No comecinho do segundo tempo, o Flamengo, com um homem a menos, se mostrou-se melhor do que o Corinthians. Depois, algumas substituições e tal, o Corinthians começou a se encontrar e na base do contra-ataque encontrou o segundo gol. E ali liquidou a fatura e o time do Flamengo amargou mais uma derrota e acabou perdendo o título da Supercopa para o Corinthians. Mas o treinador do Flamengo, ele vem sendo bastante criticado por alguns torcedores no tocante a escalar o time errado, né? Quando perdeu para o Fluminense, o Flamengo foi mal escalado mesmo. O treinador fez uma salada e aí ninguém sabia quem era quem dentro de campo por conta dessa salada, dessa mistura que fez o treinador do Flamengo. Ontem, diante do Corinthians, voltou a errar, voltou a claudicar quando mais uma vez acabou errando na escalação do time e acabou pagando com a derrota. A você um forte abraço, saúde e paz. A gente volta amanhã dentro do nosso Redação Plus ao 12h30. Continue com a Plus FM, daqui a pouco chega até você mais um campeão de audiência. Forte abraço, saúde e paz, tudo de bom e até amanhã, minha gente.